Com certeza você é um dos que adiantam as aberturas e agradecem existir essa função. Mas e se eu te disserem que houve uma época em que as aberturas às vezes eram até mais legais do que o que você ia assistir? Na década de 80, os desenhos animados, a abertura, na verdade, muitas vezes era mais legal do que o próprio desenho. Vem aqui comigo que hoje, após a vinheta, vamos conversar sobre músicas de abertura que marcaram época e que até hoje despertam nostalgia pura nos velhinhos aqui. Eu não sei como você veio parar aqui, mas você chegou no canal Que Há Velhinho. Eu sou o Anderson, estagiário, e esse canal é da época que não existiam animações, só existia desenho. E também não existia a função adiantar a abertura e a gente adorava não existir essa função. Hoje vamos conversar aqui sobre trilhas sonoras de abertura que marcaram as nossas memórias de uma forma impressionante. Tanto que até hoje, quando ouvimos, lembramos aí da hora de ir para a escola ou da hora do almoço. Enfim, desperta nostalgia em todos nós. Peço a você aí que já se inscreva no canal, deixe o seu like aí, porque você vai começar a ouvir essas músicas, vai viajar no tempo e vai acabar esquecendo. Hoje nós separamos aqui 7 trilhas sonoras de abertura que para mim são as melhores. Não coloquei aqui em ordem, né, da pior para melhor, mas vou começar e terminar com as duas preferidas. E começo com essa primeira com uma ressalva, é que ela não foi feita para a abertura do desenho, mas foi feita na verdade para a trilha sonora do filme, que inclusive concorreu ao Oscar. Depois foi parar aí na abertura do desenho animado. Eu estou falando de Ghostbusters, do desenho The Real Ghostbusters. A música foi imortalizada na voz de Ray Parker Jr. Depois haveria ali um processo sobre direitos autorais, mas isso é outra história. E a música fez parte do longa Caça-Fantasma de 1984 e posteriormente, aproveitando o embalo aí, a Sony, pela Columbia Pictures, produziu aí depois o desenho Caça-Fantasmas. Tinha um visual um pouco anime ali, em 1986. E sucesso geral, pegou o embalo aí do filme. Uma curiosidade aí, por que se chama The Real Ghostbusters? Porque havia um desenho Ghostbusters separado, escrevia separadamente, que aqui no Brasil foi batizado de Fantasmas. E aí, como teve problemas, né, com os direitos autorais e aquela coisa toda, colocaram esse real aí, né, para poder fazer essa diferença. O desenho foi passado aqui no Brasil pela Rede Globo, tá? E foram aí 147 episódios, tá? Não chegaram a passar todos, mas foram esse total de desenhos produzidos. No início tinha uma pegada ali mais sombria, e depois começou a trabalhar um pouquinho mais com a questão do folclore, né, norte-americano, e até alguns casos de folclore mundial ali. Mas a música, com certeza, você ouviu, você associa automaticamente com o desenho ou com o filme. A próxima aqui que eu tenho certeza que você vai lembrar foi produzida por Mark Miller em 1987. Apesar de ser um compositor que tinha ali sucessos gravados por cantores de renome, estava ali meio no ostracismo, meio desaparecido. Surgiu a oportunidade dele fazer uma demo para a Disney.
E aí, qual foi o pedido? A gente quer uma música de rádio, não quer só música de desenho, uma música que possa tocar na rádio, que seja um chiclete. E aí, olha que veio aí. Uhul! Só de falar isso aí você já sabe, né? Aí vem um furacão, vem emoção, vem corrida em avião, vem sensação, velhos castelos, belos duelos a céu. São os caçadores de aventuras, todos eles são grandes figuras, nossos amigos. Pois bem, estamos falando de DuckTales, os Caçadores de Aventuras. Exibido inicialmente na década de 80 aqui no Brasil, posteriormente foi feito aí, recentemente na verdade, pela Netflix, um reboot aí. Eu confesso que, apesar de achar legal, a versão original ainda é mais emblemática. E a canção, então, na época era cantada pelo Luiz Ricardo, já fez o papel do Bozo, ele que emprestava a voz para essa trilha sonora aí, que é um chiclete com certeza. Recentemente foi regravada aí agora na versão com a Ivete Sangalo, mas desculpe a Ivete, a nostalgia fala mais alto, gosto da primeira versão. DuckTales contava a história ali de Tio Patinhas e seus sobrinhos, de Capitão Boing, em grandes aventuras aí sempre à procura de um tesouro, alguma coisa do tipo. Esse era sempre um enredo aí, sempre aventura, confusão, aquela coisa bem Disney aí da nossa época. Outra música, e aí o SBT parece que ter capitaneado bem essa questão das trilhas sonoras que faziam sucesso. A próxima música aqui pertence aí ao desenho Silverhawks. Wings of silver, birds of steel. Silverhawks, partly metal, partly real. Silverhawks, soaring through the highway of the heavens in their flight. Silverhawks, a rainbow in the night. Os Falcões de Prata. Apresentado pra gente ali também pelo SBT, passou ali em Mara Maravilha, passou em Bom Dia e Companhia, sim, atravessou vários programas de desenho, né, da rede SBT. E a música era realmente bem pegada, ali no estilo rockzinho ali, dos mesmos produtores de Thundercats, mas não teve o mesmo sucesso ali. Confesso que não sei porquê, eu até às vezes prefiro Silverhawks. Mas o tema de abertura ele era muito legal, né? E tinha ali, a parte principal que eu gostava mais era justamente o solo de guitarra. Era o meu personagem preferido, era ali o Coronel Bluegrass, o vaqueiro com a sua guitarra. E o desenho ele contava a história ali de uma corporação espacial que se responsabilizava por proteger o mundo ali, o universo, né, contra o monstro estelar e seus capangas como Minotauro, Lagartão. Silverhawks tinha ali Quicksilver, Steel-Will, Steelheart, tá, o Coronel Stargaze e Copper Kid. Eram ali os personagens. Copper Kid era o único ali que não era humano. Os demais eram humanos mudados para ciborgue, justamente para poderem proteger o nosso universo. A história de Silverhawks se passa no século, né, 29, e foi exibido ali 65 episódios. Não sei se chegaram a passar todos aqui no Brasil.
As próximas 3 músicas de abertura que vamos passar agora, elas têm 2 coisas em comum. Foram desenhos produzidos pela Dick Entertainment e a dupla produtora ali foi Chuck Levy e Heinz Saban. Parece que tinham assim o toque de Midas para músicas de abertura. São deles também, eles ajudaram ali a produzir outros clássicos que não aparecem na lista aqui, mas por exemplo, He-Man, Rambo, Alf o É Teimoso, Robocop, Despertou Bugiganga, She-Ra. Tá? Eles trabalharam em todas essas aberturas aí. Dessas, eu separei 3 deles aqui, tá? Uma delas é o próximo aqui se chama Jace The Hyrule Wars. Aqui foi batizado como Jace e os Guerreiros do Espaço. O desenho foi em 1985, tivemos aí 65 episódios. O mote geral do desenho é a Liga Relâmpago, formada por Jace e alguns amigos que tentam salvar o mundo dos monstroides. Os monstroides seriam plantas mutantes que acabaram surgindo quando o pai de Jace fez alguns experimentos para tentar acabar com a fome mundial. E o negócio deu um tanto quanto errado. E a forma que ele encontrou de guardar esse segredo, e aí a gente pode questionar outras situações, mas foi de separar uma espécie de medalhão, uma metade com ele, outra metade com o filho Jace, e sumiu. E o desenho conta a história aí de Jace querendo encontrar o seu pai, e dos monstroides também querendo encontrar o seu pai. Um para libertar o universo dos monstroides e os monstroides para tomar de conta geral de uma vez. E aí a trilha sonora de abertura é bem legal, começa contando ali o textinho, contando a história, e já cai para a trilha sonora. Um sintetizador bem legalzinho. Ela aí com certeza é uma das que também marcam pra gente. E da mesma dupla nós temos aí Mask. Mobile Armored Strike Command. Seria como uma espécie de comando blindado de ataque móvel. O desenho conta a história de Matt e Andy Tracker e seu amigo Mylen. Eles descobrem uma tecnologia por meio de um cristal que fornece poderes e eles conseguem desenvolver máscaras que quando você as coloca, fornecem poderes a eles e eles ainda conseguem veículos, uma espécie de Transformers, como por exemplo um carro que transforma em avião, um helicóptero que se transforma em jato, com as melhores das intenções. Só que o amigo deles, o Mylen, ele mata Andy e rouba parte dessa tecnologia, criando aí a Venom, tá? Que seria uma espécie de agência do mal, que tenta, com parte da tecnologia que ele rouba, usa para tentar, claro, dominar o mundo. E aí, Matt, que seria o irmão mais novo,
Cria então Mask. E as histórias, os enredos sempre vão passar ali entre combate entre eles. O desenho teve 2 temporadas. A primeira era sempre Mask tentando impedir um plano da Venom. Já na segunda temporada foca bastante em corridas. Pole Position é talvez, para mim, é claro, a música mais legal da dupla. E faz a abertura do desenho também, Pole Position. They're moving real fast, they're the only ones who can get there on time. Okay, sis. And never too far behind, they are always fighting crime. Stop time, Undercover Dad. and Ready when you are, facing Rhodey. adventure in the danger zone. Pretty soon they'll be off on a mission. Hydrofoil mode, Rhodey. Hydrofoil engaged, Dan. What's behind Wheels, hovercraft, quick! What's behind this control? Only there are the knows. Sit back and watch them go. Hell, 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 hell. Pole Position foi um desenho aí que tentou surfar justamente na onda do joguinho, do jogo de videogame que fazia bastante sucesso. Mas infelizmente o desenho não alcançou o mesmo sucesso ali, foram apenas 13 episódios. Isso mesmo, 13 episódios. É que na verdade ficava um loop infinito, né? No SBT, repetido várias e várias vezes. Pole Position é como se fosse uma história de uma força-tarefa, tá, secreta, onde Tess, Dan, Daisy e o gato Faísca são irmãos ali que tentam encontrar os pais, né, que teriam sido desaparecidos numa das missões. E ele, entre as missões de dublê e de corredores, eles passam ali a combater o crime nessas aventuras, fazendo parte da força secreta Pole Position. Inclusive no finalzinho aí, eu encontrei aqui que eu achei muito legal, um vídeo de uma banda fazendo um cover dessa daí. Vou deixar para vocês darem uma olhadinha aí. Então Pole Position aparece aí pra gente como uma das melhores trilhas sonoras de desenho animado. E se você chegou até aqui, por que você não deu like ainda? Por que você não deixou seu comentário? Colabora com a gente aí. Bem, vamos lá então para aquela que eu acho a melhor de todas, disparado, tá, das trilhas sonoras, inclusive para ouvir fora do desenho. Eu estou falando aqui de No Guts, No Glory, sucesso aí que embalava as nossas manhãs na abertura de Galaxy Rangers. Somewhere in the future, follow up here. Trouble is waiting on the last frontier. Into these realms of unknown danger they ride. They're the Galaxy Rangers, heroes in the sky. No guts, no glory. Galaxy Rangers é uma receita fantástica para a época, merece a gente fazer um vídeo depois sobre isso aqui. Mas misturava ali o universo de Star Wars, espaço, né, que era um grande mote da época, com cowboys. Olha só, juntar essas duas coisas, pensa que maravilha para criança. O desenho foi produzido ali em 1986, tinha um estilo meio anime. A Marvel chegou a produzir histórias em quadrinhos, a divisão da Marvel britânica chegou a produzir história em quadrinhos deles também. São 65 episódios, tá? Infelizmente foi apenas uma temporada, e conta a história de uma corporação, do Bureau de Assuntos Extraterrestres. Havia chegado ao planeta Terra 2 alienígenas que queriam ajuda. Eles trazem tecnologia que passa a ser utilizado pela Beta,
para que haja ali melhorias, digamos assim, genéticas, cibernéticas, para que possamos ajudar a combater, né? Libertar, na verdade, o universo das investidas da Rainha da Coroa, que seria a grande inimiga. Temos ali Zachary, que é o capitão que procura sua esposa Elisa. Temos Doc, que é o responsável pela parte de tecnologias. Nico, que seria arqueóloga, artes marciais e poderes paranormais, que são especificados por esses dispositivos alienígenas. E Gus, que era ali o galã, digamos assim, da série. No Guts, No Glory foi produzido por John Van Togerten. Se eu errei o nome, perdão, é complicado esse nome. Ele tem ali participação em vários outros filmes, por exemplo, como Twister, Armageddon, Scorpion Rei, mas para mim, imortalizado mesmo é o tema de abertura de Galaxy Rangers. Bem, pessoal, chegamos ao final do vídeo aí. Peço que vocês, se gostaram, deixem seu like, deixem seu comentário. Que música de abertura você queria ter visto aqui? Tenho certeza que alguns de vocês queriam ver Thundercats, mas é como eu falei, é o que marcou mais assim de música. Thundercats eu acho a abertura fantástica, mas a música eu não colocaria aqui no pé dessas, junto com essa 7 aqui. Mas é claro, eu sou estagiário. Quem disse que eu tenho que estar sempre certo? Pessoal, valeu, um abraço aí, até o próximo vídeo aqui no nosso QQA Velhinho.